Graças a Deus, meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus. Como prometido, gravando a terceira parte do vídeo, que para mim foi muito difícil chegar até aqui. Esse vídeo eu gravei 2 vídeos esses dias e esse é o terceiro vídeo. Eu quero que você preste muita atenção no que a palavra de Deus tem para a sua e para a minha vida. Bom, eu costumo dizer que eu não posso nada, não posso todas as coisas, né? Também eu não sei de todas as coisas. Deus é o justo juiz, Ele é o eterno, Ele sabe de todas as coisas, Ele é o Pai. Porém, a palavra de Deus nos traz como mandamento, como princípio de permanecer no ensinamento dele. E permanecer na palavra dele, para que a cada dia a gente encontra o prazer de vida eterna dentro da sua palavra e na pessoa de Jesus. Esse vídeo que eu vou gravar, eu vou intitular ele como A Essência da Maldade, parte 3. E depois nós vamos decorrer para uma série de Fim dos Tempos. E ali, Fim dos Tempos, vai ser mais fácil comentar sobre, ministrar sobre esse assunto, falar sobre esse assunto, que vai ser mais fácil para mim. Eu me encontro mais encaixado nos livros falando sobre a volta de Jesus do que falando tudo aquilo que acontece na Bíblia, que traz como principal alvo de essência da maldade. Inclusive, Jesus enfrentou essa essência da maldade, ele confrontou. Existem textos na Bíblia que ele declara que o pai dele é espírito, né? Ele declara que o pai é espírito, que ele também é espírito, e importa que nós também sejamos espírito, para que então adoramos ao Pai em espírito e em verdade. Vamos começar com um belo texto maravilhoso de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, eu só sei de uma coisa: nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos. Nós vemos de todos os lados os sinais se manifestando, né? Diante de todos os cenários, diante da política, diante desse mundo podre, corrompido, diante dessa humanidade cruel. Nós temos o texto também de João capítulo 3, versículo 19, a condenação é essa: a luz veio ao mundo, João 3,19. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Não é isso que está acontecendo por aí? Os falsos profetas, aqueles que servem ao diabo, eles têm total convicção de que eles não vão vir para a luz, porque eles sabem que se eles tentarem se aproximarem da luz, as trevas elas são destruídas e são quebradas. Então, muitos ficam envergonhados, né? Eles não querem abandonar as trevas porque eles sabem que vai dar testemunho no mundo todo quem era aquele homem, qual foi a conversão dele, o que aconteceu, como aconteceu, qual é o testemunho de vida dele e por aí vai, né? Então, tem muitas pessoas que não se aproximam realmente da luz porque as suas obras vão ser reprovadas em meio à luz. Quando a luz cai em cima dele, as obras dele é reprovada, porque a obra do diabo é obra das trevas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, tá vendo? Vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus.
se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. No livro de Apocalipse também, como esse cenário, tá? Para esse cenário, para tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Como o nome do título da mensagem é a essência da maldade, tem todos os textos corroborando, trazendo tudo aquilo que nós precisamos ouvir, ver e enxergar da palavra de Deus. No Apocalipse capítulo 13, no Apocalipse capítulo 12, do versículo de número 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra, a cauda de Satanás. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o seu filho. Ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono, né? Foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ela fosse alimentada 200.000 anos, durante 1.060 dias. Houve guerra no céu. Guerra no céu. Principados e potestades, guerra no céu. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi lançado no precipício abaixo, mas não prevaleceram mais. E o seu lugar nem se achou o seu lugar no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então viu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino e o poder do nosso Deus e do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, a qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aqui está dizendo que houve uma rebelião no céu, uma briga espiritual no céu. Deus passou uma peneira no céu para que tirasse de lá o joio. O joio é o fruto do maligno. E Deus arranca o joio de lá, porque o joio estava corrompendo. A cauda dele levou após si a terça parte dos anjos dos céus, certo? Levou a terça parte dos anjos dos céus. Em Lucas capítulo 22, 31 e 32, nós precisamos entender também que a palavra de Deus ela é tão poderosa que você encontra nela textos e contextos que elaboram, colam um com os outros, combinam, ou seja, faz associação de um texto com outro no meio da pregação, no meio da mensagem, e isso é lindo. Isso é um dom do Espírito Santo, né? Embora Jesus não fez tanta alusão a ninguém, mas ele falou sobre a sabedoria de Salomão, falou sobre a desobediência do Jonas, falou sobre o sinal do céu, falou sobre Davi, falou sobre Elias, falou sobre muitos deles. Então, Jesus não deu muitos spoilers, mas ele falou o nome porque era uma referência, né? Então, Jesus, ele disse o nome, né, dos profetas, dos reis, e ele falou, realmente. Então, no capítulo 22 de Lucas, no versículo 31, está escrito assim, ó, presta atenção nesse texto. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando se converteres, fortalece os teus irmãos. Aí Jesus vai falando ali, vamos lá. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão. Tornou Jesus a dizer-lhe: Digo-te, Pedro, que cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negue que me conhece. Então Jesus lhe perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sacola de viagem ou sandália, faltou alguma coisa?
Responderam-lhe: Nada. Disse-lhe, pois agora, pois agora que tiver bolsa, tome, como também a sacola de viagem. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Digo-vos que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. Com os malfeitores fui contado. Sim, o que está escrito de mim se cumprirá. Disseram-lhe ele: Aqui estão 2 espadas. Respondeu-lhe Jesus: Basta. Tu sabe o que aconteceu depois desse momento aqui? Lógico, Pedro não era convertido. Mas tem muita pessoa que é convertida e se acha santa demais, e se acha poderosa demais diante de Deus, e fica se espiritualizando demais ao ponto de julgar a pessoa, tacar pedra, condenar, ferir com palavras, machucá-la com palavras. Logo depois disso aqui que aconteceu, Pedro corta a orelha de Malco, ou seja, cumpre as escrituras. Com os malfeitores eu fui contado. Jesus disse, né? E quando foram prender Jesus, a Bíblia diz que quando foram prender Jesus, um dos servos que estava com Judas veio na direção de Jesus, né? E Pedro, com toda todo apavorado naquele momento, ele pegou a espada e cortou a orelha de Malco, né? Então, quando ele corta a orelha daquele discípulo chamado Malco, um dos fariseus, cumpre a profecia que com os malfeitores Jesus foi contado. Ou seja, isso é uma essência, sim, é uma essência do mal. É uma essência de causar dano ao outro. É uma essência de ofender, de machucar outras pessoas, ferir outras pessoas. Essa é uma essência da maldade, é uma essência do mal, tá? Isso não vem de Deus. Ferir outras pessoas não é de Deus, não vem de Deus. Zacarias capítulo 13. Zacarias capítulo 13, ele nos traz um texto maravilhoso. Presta atenção nisso. Naquele dia haverá uma fonte aberta para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e a impureza. Versículo 2. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei da terra os nomes dos ídolos, que causa maldade, pega aí, causa maldade, o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. O espírito de impureza causa prostituição, maledicência, causa doença nas pessoas, causa adultério no casamento das pessoas, acaba destruindo um lar, destruindo um casamento, trazendo briga para um casamento. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhes dirão, não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, os 3 passarão quando profetizar. O que eu entendo com isso? Eu entendo com isso que um falso profeta nos dias de hoje, como o Espírito do Senhor já desceu sobre toda a terra e está tomando conta dos filhos de Deus, dos servos ungidos do Senhor, que está sendo preparado naquele dia, existem textos e mais contextos que vai explicar sobre isso. Por exemplo, você acha que um falso profeta poderia profetizar nos dias de hoje se muitas pessoas que servem a Deus estivessem a verdadeira unção do reino, o verdadeiro discernimento, o verdadeiro juízo? Deus executaria muito mais juízo do que está executando, muito mais ainda. Eu vou ler outra passagem no versículo 7, a partir do versículo 7, que fala sobre algo muito importante, que os príncipes das trevas, né, pode se dizer assim, o bruxo, o feiticeiro, o satanista, o falso profeta, eles usam esse texto aqui para tentar ferir os pastores de dentro da igreja. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor. Quem está falando isso aqui é o próprio Deus. Mas Deus está dizendo isso aqui para se cumprir acerca de Jesus, que deveria morrer na cruz para nos salvar, derramar o seu sangue, para que nós todos fôssemos perdoados dos nossos pecados, dos nossos delitos e das nossas vaidades, maldade, ganância, soberba, prepotência e altivez de espírito. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor,
e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas voltarei a minha mão para os pequenos. A minha mão para os pequenos. Guarda aí, tá? Deus está nos resgatando novamente, tá? Nos resgatando. Em toda a terra, diz o Senhor, as suas partes, as duas partes dela, serão extirpadas e extirparão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro na fornalha. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, e direi, é meu povo, e é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então, amado, essas palavras, ela é muito poderosa no reino de Deus. Ela é muito mais poderosa do que a gente imagina. Vamos ler o texto de Isaías 47, vai ser um texto atrás do outro, nós vamos cumprimentar os textos e o que der para eu explicar para vocês, eu vou explicar para vocês porque o texto é muito grande. Essa ministração, ela é muito grande, tá? Infelizmente, ela vai ser muito grande. Pode ser que você fica um pouco enfadado, mas me perdoe por falar isso para você. Mas é a verdade. Então, no capítulo 47 de Isaías, depois de falar sobre as águas torrenciais, vai falar aqui, ó, Isaías 47, fala sobre a queda da Babilônia. Vamos no versículo 9. Isaías 47, 9. Ambas estas coisas virão sobre si no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, e toda a sua força virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da abundância de teus muitos encantamentos. Pecados ocultos, feitiçaria, encantamento, isso são maldades, são essências da maldade. São coisas terríveis do inferno que está se movimentando em todos os lugares da terra, tentando matar os servos de Deus, tentando denegrir a palavra de Deus, tentando denegrir o amor de Deus, arrancar a paz de dentro do lar e tentar corromper os valores divinos. Presta atenção. Confiaste na tua maldade, tá vendo? Eles confiavam na maldade dele. Confiaste na tua maldade e disseste, ninguém pode me ver. Por quê? Porque eles geram, na verdade, os bruxos, feiticeiros, satanistas, falsos profetas, eles geram invisibilidade. Eles precisam de um templo para eles poderem influenciar. E quando eles influenciam no templo, você entra lá. O que acontece com você? Ele joga na tua frente uma cortina de fumaça, mas por trás da cortina de fumaça, que é uma cortina das trevas, claro, da parte da escuridão, influencia você com aquelas palavras da mentira do reino, né? Da mentira de Satanás, que ele vai lançar naquele momento para enganar para enganar você, para nos levar para o abismo. É isso. Então, há uma essência da maldade, uma essência do inferno dentro dessas doutrinas desses falsos profetas. Então, ele cospe a nuvem de fumaça e você fica cego, não vê mais nada, e por trás da nuvem de fumaça, ele joga a falsa doutrina e você não consegue percebê-lo. Então, para você quebrar essas nuvens de fumaça, essas nuvens de treva que ele joga para você, você tem que ter muito poder do Espírito Santo, tem que ter muita unção de Deus, para você chegar ali, quebrar e partir para cima e pegar e dizer, olha, executar juízo ali naquele lugar. Por quê? O profeta de Deus, o verdadeiro profeta de Deus que anda em amor, ele manifesta a unção de Deus, o poder de Deus, o milagre, a cura, quando Deus quer, ele manifesta isso em qualquer lugar que ele anda. Todo lugar que ele vai, ele manifesta. Por que isso? Porque ele é um profeta, ele tem o Espírito da verdade. Então, a unção de Deus que está sobre um homem, que é o Espírito da verdade, que é do Espírito da verdade, vem do Espírito da verdade, manifesta o poder dele aonde ele estiver. Manifesta a unção do Espírito Santo e a unção do reino aonde ele estiver. Não importa, onde há 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está presente. É isso que a gente tem que guardar. Porém, o falso profeta é diferente. Ele precisa de um templo e através daquele templo ali, o que ele vai fazer? Ele vai influenciar, ele vai jogar nuvens de fumaça, né? A cortina de fumaça. E por trás da cortina de fumaça,
a falsa doutrina enganosa do reino de Satanás, do reino das trevas, principado e potestade dos ares, tá? Confiaste na tua maldade e disseste: ninguém me pode me ver. A tua sabedoria e o teu conhecimento, isso te faz desviar, mas faz desviar. Quando disseste no teu coração: eu sou, fora de mim não há outra, né? Eu sou, fora de mim não há outra. Sobre si virá o mal, e não saberás livrar-te dele por encantamento. Destruição tal será sobre si, e não poderás afastar. Virá sobre si de repente, tão tempestuosa desolação que não poderás conhecer. Haverá tão... O poder das trevas virá tão fortemente sobre eles mesmos que eles não vão ter mais escapatória. É isso que vai acontecer. No fim dos tempos, o poder das trevas vai vir sobre os falsos profetas, os feiticeiros, os bruxos, os magos, né? O falso mestre. Esse poder das trevas vai voltar para ele, vai destruir eles. E eles não vão poder ter mais defesa, tá? Fique muito bem claro no que eu estou dizendo isso aqui. Sobre si virá o mal, não saberás livrar-te dele por encantamento. Bom, se ele não pode livrar-te das trevas por encantamento, é porque essas trevas são mais fortes do que os sinais que ele carrega. Então eles vão ser destruídos e levados para as trevas. É isso que vai acontecer. Destruição tal cairá sobre si, que não a poderás afastar. Virá sobre si de repente tão tempestuosa de desolação que não a poderás conhecer. Continua com os teus encantamentos, continua com as trevas e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fatigaste desde a tua juventude. A ver se podes tirar proveito e se pode inspirar temor. Prestar atenção? Que proveito tem? Nenhum proveito tem. A maioria dos falsos profetas, dos bruxos, dos feiticeiros, são usados como peças descartáveis, né? Peças de engrenagem, peças descartáveis. Quando chegar o fim dos tempos, eles vão ser varridos. Literalmente, vão ser varridos. Isaías agora no capítulo 5. Só que eu não consigo entender um pouco esse texto aqui. Eu não consigo entender a profundeza. Isaías capítulo 5, capítulo 45, perdão. Versículos números 5. Está aqui, ó. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Por que eu falo isso? Porque toda a cadeia temática do texto vai falar sobre coisas muito mais profundas que a gente imagina. E aqui, ó, a bondade de Deus nos acolhendo. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Ainda que a gente não conheça Deus, Deus derrama sobre nós o Espírito Santo, né? Isaías capítulo 11, o Espírito da sabedoria, da inteligência, da capacidade, do temor do Senhor, o Espírito de amor do Senhor, de santidade, né? Estará derramado sobre os nossos corações, ainda que não conhecemos o Deus Todo-Poderoso, né? Então, prossigamos conhecendo Deus cada dia, aí Deus vai nos dando experiência, vai nos enchendo e nos capacitando para que cada dia a gente esteja mais próximo dele e mais perto dele. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei ainda que não me conheça, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Tá bom? Presta atenção nisso aqui. Eu formo a luz e crio as trevas, tá? Como que Deus criou a treva? Ele peneirou o trigo, ele viu que o joio, ele peneirou o joio, perdão, ele viu que tinha o trigo, ele olhou para o trigo e viu que tinha joio no meio do trigo, ele passou a peneira, então ele criou as trevas. É a vontade do coração dele, e não cabe a mim, não cabe a você saber a profundeza disso. É a vontade de Deus lançar Satanás no inferno, tá? Então é isso. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Derramai, ó céu, dessas alturas, e as nuvens chovam retidão.
a terra e produza a salvação, e com ela brote a retidão. Eu, o Senhor, as criei, né? Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos, né? Ai daquele que contende com o Senhor. Porque Adão foi feito do pó da terra, então nós somos barro. Nós somos pó e poeira na presença de Deus. Pó e poeira na presença de Deus, nós somos barro. Adão foi feito do barro. O que Deus fez? Enxufou-lhe nas narinas fôlegos de vida e o homem passou a ser um ser vivente. Depois que Adão passa a ser um ser vivente, vivendo no paraíso, no perfeito amor, dentro do jardim do Éden, o que Satanás faz? Não, você pode comer sim dessa árvore, pode comer da árvore desse fruto. Certamente você pode comer e nada vai te causar dano. Você vai ser como Deus, sabendo bem o mal. Olha que perigo, olha que coisa terrível, olha que maldade. Satanás estava dizendo para Adão que Adão seria como Deus, conhecendo bem o mal, ou seja, conhecendo todas as coisas. Imagina o que passou na cabeça de Adão naquela hora. Imagina o que passou na mente de Eva naquela hora, no coração dos dois, né? Passou... Então você, conhecedor do bem e do mal, conhecendo todas as coisas, você como Deus, então eu vou comer daquela árvore. Porque eles viram que a árvore era boa para mantimento, desejável para lhes dar entendimento espiritual, mas não foi espiritual. Foi um entendimento que quando eles comeram, perceberam que estavam nus. E aí eles foram lançados na terra, foram tirados do jardim do Éden e colocados na terra para cultivar a terra. E agora, o que aconteceu? Do suor do seu rosto trabalharás e terás o teu pão no suor do teu rosto. E muitas das vezes, quantas pessoas por aí, né? Trabalha e é escravizada a vida toda, né? A essência da maldade, né? Pessoa se enriquecendo nas nossas costas, ficando rico nas nossas costas. Você vê, a política não dá certo, a presidência não dá certo, o parlamento não dá certo, o STF nunca dá certo, nada dá certo, né? A justiça entre os homens não dá certo, porque muitos já estão corrompidos, né? Infelizmente já estão corrompidos. Vamos lá. Salmo 97. Salmo 97. Que coisa mais linda. Salmo 97. Salmo 97 vai dizer aqui uma coisa muito linda também, da palavra de Deus. Tá, gente? Por mais que eu não explique algum texto, eu falei, vai ser texto que vai aprimorar, vai trazer para você o conhecimento de por que nós não devemos ter o coração cobiçoso, ter maldade, ter ganância, ter ódio, raiva, rancor, ira, cólera. Não devemos apontar o dedo, falar mal da pessoa, não. Temos que ser sempre manso e humilde de coração, porque Jesus é o exemplo, né? Ele é manso e humilde de coração. E é isso, né? Ele é manso e humilde de coração. Devemos ser como ele. Vamos ver no verso 2, Salmo 97, verso 2. Nuvem e escuridão estão ao redor dele. Retidão e justiça são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme. Os montes se derretem, como cera na presença do Senhor e na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a retidão e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que adoram imagem de escultura e que se gloria de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses, né? Aqui está dizendo que a maldade que estava no Éden, né? Aquela maldade que foi no Éden, quando os Néfilim começaram a possuir as filhas dos homens, corrompeu a terra de uma maneira tão banal, tão carnalizada, que fez muitos ídolos, né? Muitos falsos profetas surgiram na antiga aliança. Portanto, inclusive, muitos falsos profetas, quando profetizavam, eles eram mortos a fio de espada, porque pela lei, todo aquele que profetizasse mentira diante do Senhor tinha que ser morto e apedrejado, né? Então, eram mortos e apedrejados. Agora,
Diante de todo esse texto, eu vou ler um texto da palavra de Deus que vai te fazer perceber agora. Nós vamos ler o texto que fala sobre Faraó, sobre o Egito, sobre as pragas, e você vai entender o que aconteceu ali. Preste atenção no capítulo 7, né? No capítulo 7, do versículo de número 17, né? Capítulo 7, versículo de número 17. Aqui, ó. Assim fizeram. Arão estendeu a sua mão, né? Vamos ler no texto aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem em piolho, tá? Piolho. Olha Deus mandando a praga de piolho. Piolho por toda a terra do Egito. Assim fizeram. Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. Houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolho. E em toda a terra do Egito fizeram os magos o mesmo com os seus encantamentos e proezas, né, do inferno, bruxaria. Fizeram os magos o mesmo com os seus encantamentos para produzir piolho, mas não puderam. Tá vendo aqui? Então, Satanás não pode fazer todas as coisas. E o chefe do Egito, né, Faraó, também não pôde fazer a praga de piolho. Por quê? Porque de Deus é a terra, Deus é o dono da terra, Ele criou toda a terra, né? Tudo para Ele, tudo é para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, Ele criou, né? Então, Faraó queria disputar com Deus, né? Deus fez um prodígio, um sinal, e ele queria disputar com Deus acerca daquele sinal, fazendo proezas ao contrário, ou seja, frutos do inferno, frutos dos malignos, para tentar denegrir, bater de frente. Não, eu também faço, né? Eu sirvo um demônio poderosíssimo, né? Eu sirvo Satanás e eu vou fazer piolho também. E aí ele não conseguiu, né? Fizeram os magos o mesmo com os seus encantamentos para produzir piolho, mas não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isso é dedos de Deus. Mas o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Que é isso? Dureza de coração, raiva, cólera, amargura. Né? Ele viu uma proeza, ele viu um sinal, mas não se arrependeu. Né? Porque o coração impenitente, o coração amargurado. Né? No capítulo 8, continuando no capítulo 8, mas no verso 18 ao 23, está escrito aqui, 18 e 23. Vamos lá, do 18 ao 23. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-se pela amanhã cedo e põe-se diante de Faraó, quando ele sair às águas, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se não deixares ir o meu povo, enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas. As casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que estiverem. Agora vamos para o versículo 22. Naquele dia separarei da terra o Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor Deus Altíssimo, para que saiba que eu estou acima de todas as coisas, o meu poder sobre tudo subsiste, né? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Então, Ele é o Senhor de toda a terra, né? O Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Então, Faraó endurece o seu coração mais uma vez. Vamos lá? Fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou um sequer. Faraó, porém, endureceu novamente o seu coração. A maldade, né? A soberba, a loucura desse homem, gente. Deus faz mais um sinal, ele endurece o coração por causa da maldade, a essência da maldade no coração dele, né? Capítulo 9, versículo 3, né? A mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas em
pestilência gravíssima. O Senhor, porém, fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, para que nada morra de tudo o que lhe for dos filhos de Israel. O Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isso na terra, né? Então Deus disse: olha, amanhã eu vou fazer mais um sinal, tá bom, Faraó? Já que você endureceu o teu coração pela segunda vez, amanhã eu faço mais um sinal. Então Deus vai fazer mais um sinal aqui. Vamos lá? Olha o versículo 5. O Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isso na terra, né? E o Senhor o fez no dia seguinte. E todo o gado dos egípcios morreu, mas o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Faraó mandou ver e descobriu que o gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Tá vendo? Olha a maldade no coração de Faraó, que não deixou o povo de Deus ir mais uma vez para atravessar o deserto, para ir para a terra que mana leite e mel, né? Para ir para Israel, né? Então, no versículo 19, continuando no capítulo 9, no versículo 19, está aqui, ó. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tem no campo. Todo o homem e animal que forem achados no campo e não forem recolhidos, a saraiva cairá sobre ele, e eles morrerão. Alguns dos oficiais de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, fizeram fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixaram os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu. Moisés estendeu a mão para o céu, levantou. E haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo e na terra do Egito. Estendeu Moisés a vara para o céu. Estendeu Moisés a sua vara para o céu. E o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo desceu à terra. E assim fez o Senhor chover saraiva sobre a terra do Egito. Havia saraiva misturada com fogo. Saraiva tão grave que nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser nação. A saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo o que havia no campo, desde os homens até os animais, feriu toda a erva do campo, né? E quebrou todas as árvores do campo. Somente a terra de Gósen, onde se achavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: desta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Olha o que ele disse: somos ímpios, né? Aí o que aconteceu aqui? Aí aconteceu coisas incríveis. Então saiu Moisés da cidade, da presença de Faraó, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões, e a saraiva e a chuva não mais caiu sobre a terra. Vendo Faraó que a chuva, a saraiva e os trovões tinham cessado, continuou a pecar e endureceu o coração dele. Ele e os seus oficiais. Assim o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito. Mais uma vez, gente, outro sinal. Vamos para capítulo 10, no versículo número 7. Olha a dureza do coração de Faraó, que Deus rebentou com aquela terra. Deus destruiu aquela terra completamente, né? Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando este homem nos há de ser uma ameaça? Deixai ir os homens para que sirvam o Senhor, o seu Deus, ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão, levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: ide servir ao Senhor, o vosso Deus. Quem vos deverá ir?
Respondeu-lhe Moisés, temos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Temos que celebrar festa ao Senhor. Qual festa? A Páscoa, que Deus remove eles do Egito, tira eles do Egito e transporta ele para uma terra que mana leite e mel, e ali eles comemoram a Páscoa, tá? Comemoram a Páscoa. Disse-lhe Faraó, seja o Senhor convosco, se eu não deixar ir com as tuas crianças, né? Se eu vos deixar ir com as tuas crianças, vede como tendes más intenções, né? Sabe o que Faraó estava falando para Moisés? Eu sei que você tem má intenção, né? Você quer sair daqui e depois vai depenar morte eterna sobre nós. Não é isso que eles pensaram, tiveram medo. Por isso que eles trancaram eles ali, né? Ficaram prendendo eles ali a vida toda. Então, será assim, agora e de vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. E os que expulsaram da presença de Faraó, Então disse o Senhor a Moisés, estende a sua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra. Tudo que deixou a Saraiva. Estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Vieram os gafanhotos sobre a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Tão numerosos foram, que antes deste nunca houve tantos, nem depois deles virão outros assim. Cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra escureceu. Comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a Saraiva. Não ficou verdura alguma nas árvores, nem a erva do campo em toda a terra do Egito. E aí aconteceu tudo aquilo, né? Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, a qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nenhum só gafanhoto ficou em todos os territórios. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Gente, Faraó era muito ruim, cara. O coração dele era um coração extremamente pecaminoso, extremamente promíscuo, satânico. É um coração extremamente das trevas. Tá vendo aqui o que a essência da maldade fez com todos eles? O que essa chama do inferno que estava dentro dele, né? Que corrompeu os valores de Deus, né? Tentando corromper os valores de Deus ali, na presença de Moisés, na presença dos seus servos, né? E no capítulo 11, do 4 ao 5, está escrito assim, ó. Disse Moisés a Faraó, assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, e que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Aconteceu isso também. O Senhor disse a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou ir a sua filha e os filhos de Israel. No capítulo 12, no versículo 29 e 30, está escrito aqui também. Vamos para o 29 e 30. Está aqui. À meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios todos os egípcios.
E havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto, né? Aí aconteceu todas essas coisas também, né? O Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhes davam o que pediam. Assim despojaram os egípcios, né? Então aqui acontece algo incrível, né? Acontece algo incrível. Desde esse período aqui que teve essa praga no Egito, Deus fez todas essas maravilhas. Porém, o coração de Faraó continuou endurecido. E continuou endurecido até que cessou. Até que Deus arrebentou. Deus começou a fazer coisas extraordinárias naquela terra, né? Salmos capítulo 1, versículos de 1 ao 6. Vamos ver Salmos de 1, capítulo 1 ao 6. O que a Bíblia diz no Salmo do número 1, né? Vamos ler? Salmos número 1, capítulo 1, aqui ó. Salmos número 1, capítulo 1, Salmo capítulo 1, do 1 ao 6. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto à corrente de água, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Obediência. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Congregação do justo aqui é na eternidade, tá? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora, presta atenção no Salmo 24. Presta atenção no capítulo 24, que é uma coisa linda também, né? Vale a pena conhecer este salmo aqui. Ó, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita, e todos os que nele habitam. Pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Tá falando de Jesus aqui, tá? Puro de coração, não te entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da tua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam e daqueles que o buscam a tua face. Face, ó Deus de Jacó. Levantai as portas das vossas cabeças, levantai as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso na batalha, poderoso na guerra. Levantai a porta, as vossas cabeças, levantai as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, o poderoso na guerra, poderoso na batalha. Meus amados irmãos, vou parar por aqui para não ficar muito enfadonho, tá bom? Para vocês. E é isso. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz. Tenha uma noite, uma madrugada de domingos de muita paz e muita alegria. Se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube entenda e saiba que você gostou do ensinamento da Palavra de Deus e que você está sendo estruturado, alimentado com o maná do reino dos céus. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.